Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para trazer informações importantíssimas para você. Você sabe como fazer um parágrafo de conclusão para o Enem ou para qualquer outro tipo de prova de vestibular? Você tem dificuldade em relação a isso? Então, vamos ver como é que você se sentiria, por exemplo, quando estivesse caminhando com a sua redação maravilhosamente bem e, de repente, dá aquele baque no final. Como é que eu vou fazer? Como eu tenho que explorar essa conclusão? Ora, a conclusão, ela fecha a sua redação, perfeito? Só que no Enem ela tem um modelo específico, enquanto que em outros vestibulares, outras instituições, existe uma certa liberdade. Então, imagina a seguinte situação, você está indo muito bem na sua redação e aí, de repente, caramba, que coisa, hein? Mas esse é o problema, por exemplo, quando você está indo muito bem na redação e de repente lá no final você comete um vacilo daqueles enormes. Mas tem outro lado também. Qual seria ele? Olha só que maravilha. Isso me lembra muito do passado. Caramba. Percebeu a diferença? Está dando para perceber a diferença daquela redação em que no final você desliza e a outra que no final você se dá muito bem? Então, a ideia é a seguinte, eu vou falar sobre a conclusão da redação do Enem e também a conclusão de redação tanto para o UERJ, aqui no Rio de Janeiro, como também para outros vestibulares que não seguem o modelo de conclusão do Enem. A ideia é a seguinte, a conclusão do Enem se diferencia das demais por um aspecto. Primeiramente, você, quando vai fazer a conclusão do Enem, você é obrigado a criar uma proposta de intervenção, que nós vamos ver detalhadamente daqui a pouco. Enquanto na UERJ ou em outros vestibulares, você não é obrigado a criar uma proposta de intervenção. Vamos ver como é que fica. No Enem, por exemplo, a proposta, você tem que ser muito atento a isso, muito mesmo. A proposta de intervenção, ela não pode se mostrar contra a dignidade humana, contra a igualdade de direitos, contra o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, contra a laicidade do Estado, a democracia na educação, a transversalidade, a vivência e a globalidade, a sustentabilidade socioambiental. Se você for contra qualquer um desses aspectos, você vai cometer um erro gravíssimo, que é o desrespeito aos direitos humanos. Isso é muito grave na conclusão do Enem. Então, quando você estiver fazendo a sua conclusão, tome muito cuidado, porque se você quer aquele 200, né, os 200 pontos relativos à competência 5, e cometer um problema daquele que eu acabei de dizer, olha o que vai acontecer. Está caindo, está caindo, está caindo e... é isso. A competência 5 vai levar uma nota 0. Portanto, fique muito esperto, fique muito esperta para na hora da conclusão, quando você estiver fazendo as propostas, né, a proposta de intervenção, não cometer o deslize de ferir os direitos humanos. Beleza? Vamos continuar então. Bom, quais informações então eu tenho que ter lá na conclusão da redação do Enem? Eu tenho que ter cinco elementos. Tá? E as notas elas são computadas de acordo com a presença desses elementos. Se tiver os 5 e bem amarradinhos, né, uma proposta bem amarrada, que seja viável, enfim, você vai garantir os seus 500 pontos, ou quer dizer, os seus 200 pontos. Olha só, já estou aumentando a nota do Enem. Os seus 200 pontos. Se começar a faltar, a nota vai começar a cair. Eu tenho que dizer o seguinte, as informações que eu estou trazendo aqui com relação ao Enem, eu tirei lá do arquivo de correção, né, que foi usado para os corretores de redação do Enem do ano de 2019. Então, o INEP disponibilizou isso na internet e eu estou usando os dados dali. Vocês possivelmente vão ver em alguns momentos problemas de modalidade, problemas gramaticais, mas
não se preocupem, porque eu estou falando aqui de competência 5, então o olhar é para a competência 5, é para a proposta. As questões gramaticais, elas estão ali porque o INEP, quando disponibilizou, deixou do jeito que foi escrito. Então, os problemas gramaticais ali de modalidade, eles serão talvez penalizados em outra competência, na competência 1, tá, ok? Então vamos lá. Quais as informações devem aparecer na conclusão da redação do Enem? A proposta de intervenção, para ser completa, ela deve ter ação. E o que é a ação? Quando você planeja, quando você faz uma proposta de intervenção. A ação é o elemento que diz respeito à ação prática apontada pelo participante como necessária para a solução do problema apresentado no tema. Então, alguém tem que fazer alguma coisa para resolver aquele problema. Então, essa é a ação, o que tem que ser feito. Fica fácil quando você começa a fazer algumas perguntas para você mesmo, para chegar a essa ideia de ação. O que deve ser feito para resolver esse problema? Aí eu pego um exemplo tirado também daquele manual. Dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados, fazendo assim a proteção do direito de livre arbítrio do cidadão. Então, o que está em vermelho é exatamente a ação que foi retirada de uma proposta de intervenção. Depois, nós temos o segundo elemento, que é o agente. E o que vem a ser o agente? É aquele que é o ator social que executa a ação que se propõe, ou seja, quem vai realmente fazer aquela ação, colocar aquela ação em prática. E aí a pergunta é, quem é que executa? Né? Para eu chegar ao agente dessa ação, quem executa? O exemplo, ademais, é importante que o Estado, em parceria com as escolas, promovam palestras elucidativas a toda a população, visando ensinar o bom uso de tais ferramentas. Um outro exemplo, e esse daí vai, olha, vou chocar, hein? Vocês vão ficar chocados. Portanto, nós temos que ter pelo menos um pouco mais de cuidado com a internet, pois ela é um perigo muito grande, quanto para adulto, quanto para crianças, pois tem muitas pessoas que fingem ser quem não são e acabam sofrendo assédio sexual às pessoas que não sabem quem está do outro lado. Bom, volto aqui a repetir, problemas de ordem gramatical são computados, são analisados em outra competência, ok? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, esse nós aí, o que esse nós está fazendo aí? O Enem sempre disse que não podia usar a primeira pessoa, né? Então, e esse nós? Acontece o seguinte, no ano de 2019, está lá naquele manual, o Enem fez isso. Atenção, em 2019, o pronome nós e o uso da desinência verbal de primeira pessoa do plural, sujeito oculto, passam a ser considerados elementos válidos na identificação do agente. Olha só que loucura. Veja, se você coloca lá nós, claro, você é um agente social. Se você coloca nós lá, por que não pode colocar durante a redação? Né? Nós. Enfim. O Enem, responde aí, né? Pelo amor de Deus. Porque isso aí abriu uma brecha. Né? Fechamos aqui. Outro elemento. O modo ou o meio. E esse elemento ele diz respeito à maneira ou os recursos pelos quais a ação é realizada. Então, um agente, né, faz uma ação, pratica uma ação para resolver o problema e ele tem que fazer essa ação de alguma maneira. Então, esse é o modo ou meio. E a perguntinha, como se executa? Por meio de quê? Aí eu consigo chegar, pensando lá no problema, caraca, eu tenho essa ação, mas como é que eu vou executar? O que eu vou usar para executar? Essa é mais ou menos a ideia. O exemplo, portanto, para solucionar este impasse, é importante que a mídia, por meio de exposições no meio digital, garanta ampla diversidade cultural e crie meios que possibilite a difusão de dados pessoais, garantindo assim a minimização desta prática. Quase não saiu, né? Enfim, outro.